Olá, pessoal. Vamos dar uma refletida de novo do Evangelho. Eu gosto de falar as coisas que vêm me acontecendo, das nossas dificuldades que nós temos para chegar a Cristo, para chegar ao caminho que leva a Deus. E tudo depende de nós, que se nós queremos, nós teremos a liberdade de ser feliz. Deus não obriga nada, não faz nada. Ele nos deixa escolher. Se nós escolher por Cristo, Ele te dá força. Mas nós temos que escolher. Custei muito a entender isso, mas hoje eu estou entendendo. E por isso que eu estou passando para aqueles que queiram conhecer. Evangelho de Lucas 19, 41 a 44. Onde, naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: se eu também compreendesse hoje o que pode trazer a paz, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconhecestes o tempo em que fostes visitado. O nosso templo somos nós, né? E Jesus Cristo nos visita e muitas vezes a gente não entende. Como eu sempre quis, desde a minha infância, eu sempre quis Deus. Eu sempre quis respeitar Deus. Na comunhão, na minha catequese, eu acho que no que a professora me disse, aquilo me chamou a atenção. E eu procurei fazer a vontade dele, só que as coisas do mundo começaram a me levar a erros, né? E os erros começaram a me levar a ser humilhado. E através da humilhação eu fiquei cego. E a cegueira eu tive que buscar de novo em Cristo com a minha força de vontade. Coisa interessante. Eu vou contar 3 passagens que me aconteceu. Uma, acho que em 85, 86, mais ou menos, foi o ano, onde eu me embriaguei e fui andar de moto e sofri um acidente. Passei tempo que eu estava deitado, com os ossos quebrados, uma pessoa de religião, com a Bíblia debaixo do braço. Todos os dias de noite ela vinha do lado da minha cama, me humilhava, me xingava, dizia que só bêbado que bate, que quem não bebe não bate, que eu era um bêbado, que eu tinha que mudar. Cara, fiquei tão mal, esse cara me botou tão para baixo. E eu fiquei admirado que quando eu comecei a ganhar alta do INSS, que eu fiquei bom nos ossos, comecei a trabalhar numa terça-feira. Na sexta-feira me chamaram para ir lá no hospital cuidar dessa pessoa, porque ela atropelou e matou uma pessoa. E estava no hospital, e era para mim cuidar dela do hospital de noite. E eu fui lá cuidar, eu fui ver como é que foi o acidente. A pessoa foi atravessar a faixa, viu a moto, ficou parada e ela não desviou. Ela atropelou. Tu vê como é que a pessoa, quando está errada, ela fica cega, e até hoje ela não se fragou, que ela me humilhou, que só bêbado que bate, quem não bebe bate. Ela não se fragou, que ela devia ter voltado atrás daquilo que ela me disse. Outra pessoa de igreja, como eu falei ontem no vídeo, me humilhando, e eu parado, olhando para baixo, olhando para ele e olhando para 2 pessoas que estavam olhando para mim. Eu vi assistindo isso. E pensando, como é que essa pessoa está na igreja? É catequista,
Cara, devia ser um exemplo, dizendo que Deus é amor, está me humilhando. Ah? E essa pessoa, cara, não mudou a opinião dela a respeito da humilhação acima de mim. Essa pessoa estragou a família dela, começou a trair a esposa, deu um prejuízo à família, está vivendo numa escuridão. Esses tempos eu vi ela, a alma dela está morta, está cheia do dinheiro, mas a alma está morta e ela não se enxerga, ela é cega, não olha para dentro dela. Outro caso, numa outra igreja, uma pessoa que estava na igreja ali também, inclusive fechou a igreja depois que ela começou a cuidar ali. A igreja está fechada até hoje. Ela começou a me criticar, começar a botar defeito em mim, me caluniar, e ela me prejudicou. E eu falando para ela que ela estava errada, ela me aumentou mais as críticas e me xingou mais. E começou a dizer que eu era ladrão, por causa que a minha depressão era falsidade, era mentira, que eu era um louco, não tinha nada de coisa. Fomos ver depois, a mãe dela entrou em depressão, que era saudável, entrou em depressão, o cara não comia mais, e foi cada vez mais para trás, e morreu por causa da depressão. E essas pessoas não olham para elas, elas ficam cegas. Sabe? Isso que me chama a atenção. E isso que eu quero passar para cada um que esteja olhando. Que nós temos que saber que Jesus Cristo, ele veio e nos mostrou o caminho da paz, da felicidade, da tranquilidade, o caminho que leva o Pai. Ele disse: quer seguir o caminho do Pai? Segue-me na verdade, na humildade, na honestidade, no amor. Se a tua cruz estiver carregada, eu te ajudo a carregar, mas carregue tua cruz. Ele nunca disse que seria fácil. Por isso eu vejo essas dificuldades. Todos esses casos, se eu fosse usar a vontade do Satanás, o que ele me passava na minha mente, na cabeça, eu teria me vingado, Deus. Eu teria matado, eu teria fazido isso, mas eu não fiz. Eu fui conversar com Deus. Eu fui através da prece, da meditação, na oração, e ele foi me mostrando por que isso acontecia. Que é o que diz no versículo da Bíblia, que Jesus chora, que as pessoas não sabem que o inimigo vem de trincheira, ele vem te atacando por todos os lados, para te derrubar, para te perder a fé. Mas eu fui buscando em Deus, eu fui buscando em Evangelho, até eu entender. Hoje eu sei que o bem e o mal, ele não age sozinho. Ele precisa do ser humano para agir. E ele usa nós. Se nós fizermos o bem, se nós entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo, ele nos dá a liberdade de escolher. Mas se nós escolher por Jesus Cristo, através da prece, da meditação, da oração, ele nos mostra a visão, e ele nos dá a força interior, ele nos dá a paz, e ele nos mostra o caminho da felicidade, embora meio sofrida, porque o inimigo ataca, mas nós entregando na mão de Deus, nós achamos o caminho. Agora, se você não entregar a Deus, se você acha que quer obedecer o demônio, o Satanás, aí você vai fazer fofoca, você vai calúnia, você vai chegar uma pessoa, você vai botar defeito. Agora, em seguida, estou conversando com as pessoas não perdem a oportunidade de achar um defeito numa pessoa e começar a falar, criticar, botar fofoca, botar para baixo. É o Satanás. Que o Satanás sabe, se ele usa uma pessoa para botar outra para baixo, ela não vai encontrar a visão de Cristo. Ela não vai achar o caminho da felicidade. E essa visão em Cristo nós só vamos achar através da prece e da meditação. Assim como uma faculdade, que nós precisamos começar a estudar na primeira série, até para nós se formarmos numa profissão, assim nós precisamos todo dia estar na prece e meditação, buscando o conhecimento de Deus, para nós termos a visão de Cristo, para nós termos a visão de Deus, e nós seguirmos o caminho correto. Esse mês nos está levando o caminho que leva ao Natal.
o caminho daqueles que querem ir em busca do novo nascimento, o caminho daqueles que querem ir em busca da felicidade. Mas para isso nós precisamos escolher quem é que nós vamos obedecer. Nós vamos obedecer aquele que está falando da palavra de Deus, aquele que faz o bem, aquele que mostra amor, felicidade, paz. Ou nós vamos ter medo daquele que faz fofoca, calúnia, e nós vamos ficar obedecendo aquele que faz fofoca, calúnia, que critica, que briga? Ficar com medo dele. Se nós ficar com medo dele, nós não vamos dar liberdade da Jesus Cristo nos ajudar. Nós precisamos perder o medo daqueles que fazem o mal e entregar nossa vida aos cuidados de Deus e buscar o conhecimento dele. E ele nos trará a felicidade, a paz. Embora a nossa cruz seja pesada, o Satanás vai usar pessoas para nos atacar de todos os lados. Mas se nós estivermos em Cristo, nós vamos vencer. Aí nós achamos a felicidade. O paraíso que eu moro hoje não é por minha vontade e por minhas escolhas. É porque Deus me colocou aqui. Porque eu estou entregando a minha vida aos cuidados dele. E eu estou fazendo a obediência a ele. Assim nós somos felizes. A nossa paz interior ela permanece. Ela nos dá uma força interior forte para nós vencermos. Mas nós precisamos escolher. Assim como essas 3 pessoas, como eu falei, me prejudicaram estando na igreja, elas são cegas. Elas são cegas interiormente, que elas não conseguem enxergar aquele mal que está acontecendo para elas, que é culpa, é fruto das coisas que eles vêm plantando. Nós precisamos plantar o bem. Se nós plantar o bem, nós vamos colher o bem. Se nós plantar a paz, nós vamos colher a paz. Se nós plantar amor, nós vamos colher amor. Jesus Cristo sempre diz, aquilo que você plantar, você colhe. E isso não falha. E se nós não parar de plantar o mal aqui na terra, nós vamos colher o pior que existe lá no inferno. O inferno é terrível. Eu não quero estar lá, eu quero estar no paraíso. Que eu posso dizer que eu já conheci o inferno. Hoje eu sei o que é o céu. Só vivendo aqui na terra, a gente tem uma noção do que uma coisa é outra. Eu escolho pela vida que Cristo vem me ensinando a viver. Independente. Quem queira ou quem não queira que viva essa vida. Aqueles que querem viver essa vida comigo, vão viver e fazem comigo. Nós vamos viver tudo em Cristo, nós vamos achar o caminho da felicidade. Agora, aqueles que querem o caminho do ódio, lamento, esses da ganância, da inveja, dos ciúmes, da mentira, esses eu deixo de lado, que esses não vão trazer benefício nenhum de bom a ninguém. Abraço, Deus abençoe todos vocês.